Olá, meus prezados alunos e alunas, professor Valdeci Alves novamente no nosso canal. Hoje vamos aprender 3 questões de torneio. São questões que caem direto em concurso e muita gente tem dificuldade. Vou dar um macete, uma dica, uma formulazinha para fazer esse tipo de questão muito bacana. Então, vamos para a nossa questão falando sobre torneira. Aprenda questões de torneira e não erre mais. Aqui já tem uma formulazinha aqui para vocês verificarem como que a gente vai resolver, já tem um spoiler. Então vamos para a nossa primeira questão. Primeira questão. Observa um tanque no qual há 2 torneiras. A primeira torneira, funcionando sozinha, enche o tanque em 3 horas. A segunda torneira, também funcionando sozinha, enche o mesmo tanque em 6 horas. Abrindo-se as 2 torneiras simultaneamente, em quanto tempo o tanque ficará cheio? Solução da questão. Eu vou chamar o tempo da primeira torneira de T1, que ela enche em 3 horas. Eu vou chamar o tempo da segunda torneira, T2, que enche em 6 horas. Olha a formulazinha aqui, que simples, bem tranquila. TJ é o tempo delas duas juntas, enchendo esse mesmo reservatório. É só fazer o produto dos tempos dividido pela soma dos tempos. T1 vezes T2 sobre T1 mais T2. É só isso, meus queridos alunos e alunas. Mais nada além disso. Então fica 3 vezes 6, 18, sobre 3 mais 6, 9. 18 sobre 9 vai dar 2 horas. Está resolvida a questão. É muito simples. Tem outras formas de fazer? Sim, mas essa é a forma mais tranquila, mais simples. E eu vou dar algumas dicas para vocês. Primeira dica: foquem no menor tempo. Foquem no menor tempo. Qual é o menor tempo? 3 horas. A outra torneira faz em 6. Se uma sozinha já faz em 3 horas, preste muita atenção nessa dica que vale ouro, hein? Não importa o tempo da outra, ela está ajudando essa de menor tempo que faz em 3 horas. Então, com certeza, o tempo dessas 2 torneiras será menor do que 3 horas, com certeza. Então, eu já vou eliminar das alternativas qualquer tempo que seja superior, igual ou superior a 3 horas. Então, tá aqui, olha, 4 horas já está eliminado e 3 horas também já está eliminado. Tá ok? Então, eu fico com 2 horas e meia, 2 horas e 1 hora. E nós já resolvemos aqui, já sei que a resposta é 2 horas, ou seja, as 2 torneiras juntas enchem esse reservatório em 2 horas. Outra dica também que eu vou dar é o seguinte: a maioria dos alunos e das alunas, quando se depara com uma questão desse tipo, o que que os alunos fazem? Eles simplesmente somam 3 mais 6 dá 9 e divide por 2, aí dá 4,5. E geralmente tem essa resposta nas opções e o aluno acaba errando. Então vocês viram que dicas bacanas eu tenho aqui? Então, só para finalizar essa questão aqui, basta fazer produto sobre a soma, tá ok? Produto dos tempos dividido pela soma dos tempos. Professor, se eu tiver uma questão na qual eu tenho 3 torneiras enchendo um reservatório, eu posso fazer o produto pela soma também? Multiplicar essas 3 torneiras e dividir pela soma do tempo dessas 3 torneiras? Não, não pode. Produto pela soma é somente quando eu tenho 2 torneiras. Tudo bem, pessoal? Ficou claro isso daí? Então, resposta: essas torneiras encherão juntas o reservatório em 2 horas. Vamos para a nossa próxima questão. Um tanque é abastecido com água por 3 torneiras, cada uma com uma vazão diferente, que podem ser abertas e fechadas individualmente. Quando o tanque se encontra vazio, cada uma é capaz de enchê-lo em 2, 5 e 10 horas individualmente. Se as 3 torneiras forem abertas simultaneamente, no momento em que o tanque está vazio, quanto tempo será necessário para enchê-lo? Então vamos prestar atenção nessa palavrinha aqui, ó, simultaneamente, que significa ao mesmo tempo. Isso é muito importante. Vamos para a solução. Lembrem que eu falei com vocês que quando nós temos 3 ou mais torneiras envolvidas nessa questão de torneira, nós não podemos fazer produto sobre a soma, ok? Temos que fazer de uma outra forma. Que forma é essa, professor? Então eu vou dar um macete, tá? É uma forma bem legal também, bem interessante.
Eu não sei o tempo que essas 3 torneiras encherão juntas o reservatório, então eu vou chamar de x. Aí eu pego esse x aqui e divido por cada tempo sozinho, né, o tempo que cada torneira enche sozinha. Então tá aqui, olha, x sobre 2 mais x sobre 5 mais x sobre 10 igual a 1. Então, vocês observem que as torneiras passarão a ser parciais aqui. E por que igual a 1, professor? Igual a 1 pelo seguinte, porque o 1 sempre representa o total, o inteiro. Eu vou dar um exemplo rápido aqui. Digamos que eu pegue uma piscina lá e divida essa piscina em 4 partes iguais, assim, internamente. E eu encho a primeira parte. Se eu encher a primeira parte, eu enchi 1/4, porque eu dividi em 4 partes. Se eu encher a segunda parte, eu já enchi 2/4. Se eu encher a terceira, 3/4, e a quarta parte eu enchi 4/4. Ou seja, 4/4 é 4 sobre 4, que aí vai dar 1, né, o inteiro. Então, o inteiro sempre representa o total. Se eu dividisse em 10 partes, quando chegasse na 10ª parte, eu teria enchido 10 de 10, que daria 1 também. Então, o macetão é: chama de uma letra, um valor, uma incógnita, o tempo dela junta, porque até então a gente não sabe. Divide essa incógnita por cada tempo parcial e iguala a 1. Bom, nós temos que obter o MMC entre 2, 5 e 10. Ao obter o MMC entre 2, 5 e 10, eu acredito que vocês já saibam fazer, o mínimo múltiplo comum vai dar 10. Aí eu pego esse MMC e divido por cada denominador anterior. 10 dividido por 2, 5 vezes x, 5x. 10 dividido por 5, 2 vezes x, 2x. E 10 dividido por 10, 1 vezes x, 1x. Poderia ter colocado simplesmente x, tá bom? Muito bem, vamos somar. 5x mais 2x mais 6x dá 8x sobre 10. Tudo isso igual a 1. Eu mexi somente, por enquanto, aqui no lado esquerdo. Vamos lembrar que quando o número não tem nada embaixo dele, o número que está lá embaixo é o 1. Então, vamos colocar aqui 1 sobre 1, tá? Só para facilitar o nosso raciocínio. Agora, nós temos uma proporção, aqui uma igualdade entre duas razões, entre duas frações. Vamos aplicar o teorema fundamental da proporção, que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos ou vice-versa, ou seja, na prática, aquela famosa multiplicação em x, tá ok? Então, vai ficar 8x vezes 1, 8x. E 10 vezes 1, 10. Vou passar o valor que multiplica a letra para o outro lado dividindo. Então, x é 10 dividido por 8. Ao dividir 10 por 8, eu encontro 1,25. Tá ok? 1 hora eu já sei que é inteiro. Então, já vai dar aqui, olha, 1 e alguma coisa. Mas o que que eu faço com esse 25 depois da vírgula? Porque é 1,25 significa 1 inteiro e 25 centésimos. Então, eu vou transformar esse 25 centésimos aqui em quê, pessoal? Vou transformar em minutos, porque vocês observem que as questões apresentam as respostas em hora e minutos. Então, vamos lembrar que 25 centésimos equivale a 25 sobre 100. Eu posso cortar aqui. E para transformar, acabei não falando, né? Então, vou falar. Como que eu transformo hora em minutos? Basta eu multiplicar por 60. Como que eu transformo hora em minutos? Basta eu multiplicar por 60. Então tá aqui, olha, 25 sobre 100 vezes 60. Corta um zerinho de cima e um zerinho embaixo, aí fica 25 sobre 10. Aí multiplico 25 por 6, dá 150. E 10 embaixo, corta o zerinho em cima, zerinho embaixo, fica 15 sobre 1. Então eu descubro que dá 15 minutos. Ou então eu poderia simplificar 25 sobre 100 aqui, que daria 1/4, né? 1/4 vezes 60 dá 15. Ou pensar assim, 1/4 da hora são 15 minutos. Então tem várias formas da gente trabalhar o raciocínio. Então eu descobri que é 1 hora inteira e esses 25 centésimos aqui que estão depois da vírgula, eu transformei em minuto. Então, resposta final, 1 hora e 15 minutos. Vamos para a nossa próxima questão. Para encher um reservatório de água, dispõe-se de 2 torneiras de entrada que o enchem em 8 e 6 horas, respectivamente. Para esvaziá-lo, dispõe-se de uma terceira torneira de saída que o esvazia completamente em 4 horas. Estando o reservatório totalmente vazio e as 3 torneiras abertas simultaneamente, quantas horas serão necessárias para enchê-lo? Meus queridos alunos e alunas, preste atenção agora num detalhe importantíssimo. Primeiramente, eu tenho 2 torneiras enchendo e uma esvaziando. Então, eu não posso pensar, qual é o menor tempo? Aqui, no caso, é 4, que inclusive está esvaziando, nem enchendo. Então tem que dar menor do que 4. Não. Isso acontece quando todas elas, 2 ou mais torneiras, estão enchendo. Quando uma está enchendo e outra esvaziando, ou 2 enchendo e uma esvaziando,
e por aí vai, eu não posso mais pautar o meu raciocínio dizendo: "Ah, tem que ser menor do que o menor tempo". Aí não, aí já é uma coisa diferente, tá ok? Como que eu vou resolver? Eu tenho 3 torneiras envolvidas, 2 enchendo e uma esvaziando. Eu vou fazer bem parecido à questão que eu fiz anteriormente. Então, eu não sei o tempo que vai demorar com essas 3 torneiras funcionando. Eu vou chamar de x. Então, vai ficar x sobre 8 mais x sobre 6. Aqui eu somei o x sobre 8 mais o x sobre 6, porque as 2 torneiras com esse tempo elas estão enchendo, porém menos x sobre 4. Por quê? Porque a torneira de 4 horas, ela não está enchendo, ela está esvaziando. Então, como ela está esvaziando, eu vou subtrair. Então, fica x sobre 8 mais x sobre 6 menos x sobre 4. Também igual a 1, que é um inteiro, porque em algum momento o tanque vai ficar cheio. Então, esse é o macetão para poder resolver essa questão aqui, que a gente sai rápido também. O MMC, o mínimo múltiplo comum entre 8, 6 e 4, é 24. 24 dividido por 8 dá 3 vezes x, 3x. 24 dividido por 6 dá 4 vezes x, 4x. E 24 dividido por 4 dá 6 vezes x, 6x. Então ficou 3x mais 4x menos 6x sobre 24 igual a 1. 3x mais 4x dá 7x. Menos 6x dá x. Um x ou simplesmente x. Então vai ficar x sobre 24 igual a 1. Novamente, vamos lembrar com humildade que todo número, quando não tem nada embaixo, é 1. Para quê? Para a gente facilitar a nossa multiplicaçãozinha aqui em x, que é o produto do meio igual aos produtos dos extremos. Então, vai ficar x vezes 1, x. 24 vezes 1, 24. Ou seja, tendo duas torneiras, que uma enche em 8 horas e a outra em 6, e uma esvaziando em 4, esse reservatório vai ficar cheio num tempo de 24 horas. Então, tá aqui, olha, a resposta é a letra D, 24 horas. Então estão resolvidas essas 3 questãozinhas aí de torneiras que eu acredito que vai ajudar bastante vocês, principalmente em prova de concurso. Olá, meus queridos alunos e alunas. Terminamos as nossas 3 questões sobre torneira. Eu acredito que vai ajudar bastante. Gostaram do macete? Então escreva aí o que vocês acharam. Dê um like e se vocês acham que o vídeo é bacana, mostrem esse vídeo para outros colegas, amigos, parentes, tá bom? Então eu fico por aqui. Um abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo.